Jesus. Meu amigo, o cooperador Tiago, vem aqui, nós vamos orar pelo servo de Deus. Vem cá, Mário, faz esta oração aqui, pelo servo do Senhor, que vai nos trazer a poderosa palavra. Queridos, os irmãos da casa, segue aquele combinado, amém? Quer um pouquinho de água? Vai estar a nossa missionária ali, ela vai estar aqui para nos servir, amém? Então vamos evitar as movimentações, as crianças vão ficar no cantinho delas ali posicionadas, para que nós venhamos ouvir a palavra de Deus, amém? Pode orar, irmão Mário. Meus irmãos, a paz do Senhor, estenda suas mãos para cá, sem ira, sem contenda, oremos pelo servo do Senhor. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Deus amado, por mais um dia na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do teu filho, a qual o Senhor escolheu para ser o porta-voz da tua palavra nessa noite. Pai, usa ele com autoridade, com ousadia, de uma forma que o Senhor nunca usou antes, ó Deus amado. Derrama da tua graça, do teu poder sobre este lugar. Se for necessário, nos corrija, nos exorte, nos console, mas faça, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer. Que neste momento, ó Pai amado, o teu filho diminua e que o Senhor cresça neste lugar. Tira todo empecilho, todo impedimento, toda distração, tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção. Abençoa, Pai amado, a vida do teu servo, a sua casa, o seu ministério, a sua família, que aonde ele pisar a planta dos pés, ó Deus amado, seja abençoado, e que em tudo que ele colocar as mãos prospere. Fala o coração da tua igreja, ó Pai, de uma forma poderosa e especial. É o que oramos e te pedimos em nome de Jesus, amém. Você que pode aplauda ao Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Pode tomar o vosso assento, por favor. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, abra ela, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1, a partir do verso de número 5. Enquanto os irmãos acham, eu quero externar minha gratidão a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de fazer uso da sua palavra. Trago a paz do meu pastor Fábio Santos, ali da 21 de março, da Assembleia de Deus no Ministério do Belém. Os irmãos recebem, diga amém. Amém. Graças a Deus. Também quero justificar, meus irmãos, a ausência da minha esposa, que não pôde estar me acompanhando, chegou do trabalho por volta de 7h30, e aí vocês sabem como que é, tem que fazer janta, tem que fazer aquilo outro, e aí ela precisou ficar em casa, por isso que ela não me acompanha no dia de hoje, mas eu e meus filhos comigo, Juan Pablo, o Giovanni, e meu filho na fé, o Pablo, o grandão ali é meu filho na fé, que o Senhor me deu, juntamente com a Camila, Deus abençoe, sua sobrinha, que eu que falei para ele que era filho, aleluia. Deus abençoe aos irmãos. Pastor Júnior, obrigado, filho, pela confiança, tá bom? É um prazer imenso estar com os irmãos aqui. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite, amém? Quem achou Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, capítulo de número 1, a partir do verso de número 5, diz assim o texto sagrado: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante a Deus, vivendo irrepreensivamente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele os sacerdotes diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe.
e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Meus irmãos, quando eu recebi o convite para estar aqui hoje, e os irmãos estão trabalhando uma temática que é a semana da perseverança. E eu fui orar ao Senhor, buscar ao Senhor uma palavra, e Deus colocou essa palavra no meu coração, falando sobre perseverança. E se nós fosse falar o que é perseverança? Perseverança é a qualidade de continuar tentando algo, não abrir mão, ir até o final, não desistir no meio do caminho, mediante as lutas, dificuldade, provações. A gente tem um objetivo aonde nós quer chegar, e a perseverança é a capacidade de não nos deixar desistir, de não deixar parar. Porém, meus irmãos, não é um algo fácil. É bem verdade, meus irmãos, que quantos no meio da caminhada pararam? Quantos que hoje poderiam estar aqui junto com nós, glorificando e exaltando o nome santo de Jesus, mas eles não tiveram a mesma perseverança que eu e você tivemos. Por isso, meus irmãos, já é motivo de eu e você se alegrarmos na presença do Senhor. Porque se eu e você estamos aqui hoje, não é porque somos melhores do que ninguém, é porque a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mão forte do Senhor nos segurou, nos sustentou, e é por isso que nós estamos de pé na presença de Deus. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele faz questão de dizer que existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. O texto faz questão de falar, meus irmãos, que esse sacerdote, ele vive na época de Herodes. E quem que é o Herodes? Herodes é o rei, e ele não é um rei qualquer. Ele é perverso, ele é mau. Ele é tão mau que, segundo alguns historiadores, ele tinha 10 mulheres, e 2 delas ele mandou matar, ou assassiná-la, como preferir, porque ele achava que essas mulheres seriam uma ameaça para o seu reinado. Também ele matou filhos. Qualquer pessoa que poderia ser uma ameaça para o seu reinado, ele manda matar. Herodes é um cara mau. Herodes judia do povo, coloca taxas pesadas sobre o povo, escraviza o povo, faz o povo trabalhar mais e ganhar menos. É difícil viver no tempo de Herodes. E é nesse tempo, meus irmãos, aonde a política da nação está complicada de se viver. O cara é ruim, tem medo de perder a cadeira, o status. É bem verdade, meus irmãos, que quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, quando ele fica sabendo que nasce o menino Jesus, ele manda matar toda criança de 2 anos para baixo. Nós estamos falando de um cara que é mau, de um cara que é ruim, um homem sanguinário. E é nesse tempo que Zacarias está vivendo. Como eu estou dizendo, nessa introdutória, a política estava complicada. Como já não se bastasse, meus irmãos, o lado político ruim, no templo, na onde era o lugar de adorar, de sacrificar, de sentirmos a presença de Deus, também não estava fácil, porque o templo estava se corrompido. No templo, eles estavam comprando e vendendo, fazendo barganha. É bem verdade, meus irmãos, que um pouquinho mais para frente, Jesus ele vai entrar no templo, e ele vai ficar irado, e ele vai falar: vocês estão fazendo da minha casa convite de ladrões, vocês são cambistas, vocês são ladrões. Era isso que estava acontecendo.
Tudo isso no tempo de Herodes, aonde Zacarias está vivendo. Como já não se bastasse, meus irmãos, a política está ruim. Herodes é um cara mau. No templo, corrupção. Que fase difícil que está vivendo Zacarias. Como já não se bastasse, um silêncio profético de aproximadamente 400 anos depois de Malaquias. Meus irmãos, o que nos mantém de pé na presença de Deus é eu e você poder vir num culto como esse, ô glória, e poder ouvir a voz de Deus falando na minha alma e na tua alma, ô glória. Coisa boa, meus irmãos, é quando entramos por essa porta, e quando eu chegar amanhã no meu serviço, me dá motivação para vencer mais um dia de trabalho, não abrir mão da minha família, não abrir mão do meu ministério. Por quê? Porque Deus falou conosco através da palavra, Deus falou conosco através do louvor, Deus falou conosco através de uma saudação, oh glória. Nós temos esse privilégio hoje. Hoje nenhum de nós sai de um culto como esse dizendo: Deus não falou comigo. Deus, Ele falou com você desde o começo do hino. E se você não ouviu a voz de Deus, eu repreendo essas friezas que está tampando o teu ouvido hoje, porque hoje Deus está falando na tua alma, oh glória. Deus, Ele está falando nos louvores, na palavra, na saudação. Deus, Ele está falando conosco. Só que Zacarias está passando um momento difícil, porque existe um silêncio profético de 400 anos. O céu está de bronze. É como se eu e você orasse e as nossas orações não fossem atendidas. É como se eu e você estivesse orando e não obtivesse resposta. Estamos falando de perseverança. Eu falo com muita convicção isso aqui, meus irmãos, com muita propriedade. Se fosse nos dias de hoje, muitos sairiam. No meio de corrupção, no meio de taxas pesadas, o templo corrompido. Vamos para a casa de Deus, um silêncio profético. Meu Deus! Muitos já tinham parado no meio do caminho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem gente parando por pouca coisa. Tem gente parando o ministério por qualquer coisa. Talvez porque não te deu a oportunidade. Talvez porque sua foto não estava no banner. Já para, já desanima, não persevera, não vai até o final. É um tal de tô fraco, tô desanimado, por qualquer coisa. Mas nessa noite Deus nos trouxe hoje aqui, para nós aprender com esse casal, chamado Zacarias e Isabel, que nos dá uma lição de perseverança. Como já não se bastasse tudo isso que eu falei, meus irmãos, ainda existia um problema pessoal. E qual que era o problema? A sua mulher, Isabel, era estéril. Meus irmãos, a esterilidade de uma mulher, naquela época, ela era vista com muito maus olhos. Logo, alguém que olha para essa mulher, já diz: se está assim, se está nessa situação, tem coisa errada. Se fosse nos dias de hoje, me permita dizer por bondade isso aqui, alguém ia olhar e ia falar: se está assim, é estéril, não pode ter filho, se a porta não abre, se as coisas estão difíceis, no mínimo é pecado. Tiago, para de conversa, vamos para a Bíblia. João capítulo número 9, a Bíblia vai dizer que existia um cego de nascença. Os discípulos de Jesus que andavam com Jesus, via tudo que Jesus fazia, os milagres. Quando Jesus se depara com esse cego, a pergunta do discípulo é: mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Porque se está nessa situação, é porque pecou. Se está nessa situação, é porque fez algo errado. Oh glória! Só que nós temos um Deus
que te conhece. Nós temos um Deus que sonda o teu coração, e Ele diz: nem ele nem os pais pecaram, mas ele nasceu assim, porque nele se manifestasse a glória de Deus. Aleluia. Isabel, ela tem que lidar com isso, de ser desnosprezada, de ser humilhada, por não poder gerar um filho. Porém, meus irmãos, quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, o texto fala, meus irmãos, que eles eram justos perante o Senhor, andando irrepreensivamente. Não há nada que podia apontar para eles e falar: vocês estão errando nisso. Talvez alguém olhasse e dizia: se está nessa situação, Isabel, se está nessa situação, Zacarias, é porque tem pecado em oculto. Confessa o teu pecado. Talvez, Zacarias, você não está dando dízimo, a tua oferta não está chegando. Por que, Zacarias? Não é normal. Você está sempre fazendo, você está sempre no templo, e a bênção de Deus não está sobre a tua casa. Tem coisa errada. Só, meus irmãos, que alguém que vai dizer isso de Isabel e Zacarias não sabe o Deus que Zacarias e Isabel servem. Porque alguém pode olhar para você, para a sua situação, e dizer: está assim por causa disso, está assim por causa daquilo. Mas Deus, Ele te conhece, Ele está falando: ali tem um justo, ali tem um justo, tem um ali que ainda é obediente, tem um ali que ele prega a verdade, anda com a verdade, que ainda se importa com as coisas do alto. Talvez alguém olhe para você e não dá nada, pode te apontar, mas Deus, Ele te conhece e está falando: eu sei que você tem procurado ser justo, eu sei que você tem procurado fazer a minha vontade. Talvez a porta não abriu, talvez o teu marido não se converteu ainda, e alguém está querendo te apontar, dizendo: está assim por causa disso e daquilo outro. Mas o Deus que sonda o coração, Ele te conhece, Ele fala: eu sei que você é justo, eu sei que você tem procurado obedecer a minha palavra, eu sei que você tem procurado fazer a minha vontade. Aleluia. Mesmo sendo justo, meus irmãos, perante ao Senhor, isso não impediu de eles passar pelo momento de provação. Porque existe, meus irmãos, uma cultura na nossa cabeça, que por mais que nós temos um pai, como nós louvamos aqui, e isso é verdade, nós temos um pai, não quer dizer que eu e você muitas das vezes não vai passar por provação. A provação, ela faz parte da vida de um crente, mas a provação não é para te derrubar, a provação não é para você ser humilhado, a provação não é para te tirar da presença de Deus. Nessa provação é para a glória de Deus se manifestar na tua vida. Oh glória, eu posso liberar uma palavra de Deus para a tua vida aqui. Eu não sei como foi a tua semana, eu não sei como foi que você entrou por essas portas, mas Deus nos trouxe aqui para dizer para alguém: eu te conheço, eu sou do teu coração, eu sei que você tem procurado fazer a coisa certa, andar em santidade, ser obediente. Com mesmo pouca força, você vem para o culto adorar o nome santo de Jesus. Aleluia. Eles é justo perante ao Senhor. Como ser justo, meus irmãos, aonde no templo ninguém era justo, na política ninguém era justo. Sabe o que é interessante? É que eu e você, nós pode fazer a diferença onde nós estamos. Não é porque todo mundo está fazendo o que eu posso fazer, não é porque todo mundo está fazendo o que eu posso fazer também. Porque existe hoje, tudo pode. Existe um demônio hoje, que é o meu pai que dizia para mim, que é o tal do nada a ver. Não, ainda é pecado. Mentira ainda é pecado. Fornicação ainda é pecado. Adultério ainda é pecado. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não importa o que estão dizendo. Por quê? Tem um povo aí que está pregando que homem pode casar com homem, e Deus está falando para mim e para você: isso ainda é pecado. Seja justo perante o Senhor.
O interessante, meus irmãos, é que por mais que esse casal seja justo e passa por provação, o texto diz no verso de número 8, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio, mesmo em tempos difíceis, meus irmãos, como eu falei aqui, mesmo em tempos difíceis, eles tinham tudo para parar. Eu vou abandonar, eu não prego mais, eu não canto mais, eu não faço mais, eu vou parar por aqui. Eles tinham tudo para fazer isso. Só que Zacarias, mesmo num cenário difícil, ele continua exercendo, ele continua fazendo. Sabe qual é o nosso maior problema, igreja do Senhor? É que nós paramos de exercer aquilo que Deus colocou na minha e na tua mão. E o Senhor está dizendo para mim e para você: volte a exercer o que eu coloquei na tua mão para você fazer. Por mais que o cenário esteja difícil, parece que a tua oração não está sendo ouvida, continua exercendo o que Deus colocou na tua mão para você fazer. As coisas vão acontecer quando eu e você estiver exercendo. Eu vou aplicar isso aqui para mim e para a tua vida, porque existe hoje pessoas que cantavam e não cantam mais, parou de exercer. Deus está falando: volte a exercer. Tem pessoas que pregavam, cantavam, tocavam, era uma bênção na mão do Senhor, mas por algum motivo, circunstância, razão, parou no meio da caminhada, e Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: volte a exercer o que eu coloquei nas tuas mãos, volte a fazer aquilo que eu coloquei para você fazer. A situação do momento não pode te parar, as coisas da vida não podem te afligir. Volte a exercer o que Deus colocou na minha e na tua mão. Enquanto Ele está exercendo, meus irmãos, não está parado. Sabe o que é interessante? É que Deus, meus irmãos, Ele não nos chamou para ficar parado. Ele não nos chamou simplesmente para nós ir num culto como esse, sentarmos aqui, levantarmos a mão e ir embora para casa. Não. Deus, Ele nos chamou para uma missão, para uma obra. E qual que é essa obra? Resgatar almas que estão morrendo lá fora. Pedro, ele era um pescador de peixe. E no dia que ele teve um encontro com Jesus, lá em Lucas 5, depois de uma noite frustrada, nunca mais ele foi o mesmo. Porque Jesus, ele tirou ele de pescador de peixe para um pescador de homens. A diferença de um pescador de peixe para um pescador de homem é que o pescador de peixe tira da vida para a morte, da vida para a morte. Mas o pescador de homens é diferente, ele tira da morte para a vida, da morte para a vida. Vai ficar parado porque quer. Tem pessoas morrendo lá fora, e Deus está dizendo para mim e para você: é para você tirar quem está da morte para a vida, da morte para a vida. Deus nos chamou para exercer. Talvez a situação tenha afligido a tua casa, a tua família, e você tem chegado aqui sem força, dizendo: para mim não dá mais, é o último culto, eu não canto mais, eu não prego mais. Por mais simples que seja, talvez ficar na porta, trazer uma água para o pregador, talvez limpar a igreja, continue exercendo o que Deus colocou nas tuas mãos. Não é tempo de parar, não é tempo de voltar para trás, porque nós estamos diante de uma promessa. E qual que é a promessa? Que Jesus, ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não é tempo de nós estacionarmos, ficarmos parados, achando que é só o outro que tem que fazer. Eu não vou fazer não, deixa o Júnior fazer. Eu não vou não, hoje está muito frio, deixa fulano de tal. Não, exerça aquilo que Deus colocou para você fazer. Faça aquilo que o Senhor colocou para você fazer. Tiago, onde entra a perseverança nisso? A perseverança entra porque ela é estéril, ela não pode ter filho,
E qual que é a oração de Isabel, talvez? Deus, me dá um filho. A situação é desfavorável. A situação dizia para parar. Talvez na casa, na família, alguém dizia: não tem jeito não, Isabel, você está perdendo o seu tempo. Tiago, mas dentro de casa. Muitas das vezes a palavra para desanimar, Júlio, vem de dentro de casa, de pessoas que era para ajudar. Ai, Jesus. De pessoas que era para colocar você para cima, mas vem com uma palavra de desânimo. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jairo ele sai ao encontro de Jesus. A minha filha está morrendo. Eu preciso que o senhor vá lá em casa. Quando Jesus está indo, uma mulher para Jesus. Precisava também de um milagre. Eu não vou entrar nessa questão, que os irmãos conhecem a história. A mulher do fluxo de sangue. Seguimos o roteiro. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus está chegando perto da casa, a notícia vem: ei, não precisa incomodar o mestre mais não, deixa para lá, vamos preparar o culto fúnebre, a tua filha morreu. E quem foi que trouxe a notícia? Foi alguém de dentro da casa. Irmão Tiago é ruim de Bíblia, mas a Bíblia é boa. É a Bíblia que diz que alguém de dentro da casa trouxe a notícia: não precisa mais incomodar o mestre, a filha morreu. Mas Jesus ele tem uma palavra que restaura. Jesus ele tem uma palavra que levanta. Jesus ele tem uma palavra que coloca todo o paradigma para bater em retirada. Jairo, crê somente, Jairo. Crê somente, Jairo. A tua filha vai viver, Jairo. A notícia ruim pode vir de dentro de casa. A notícia ruim pode vir de quem não era para te apoiar. Mas Jesus está dizendo na tua alma hoje: a notícia que vem é: calma, Jesus ainda está no controle de tudo. Oh glória! Enquanto Zacarias está exercendo a sua função, a Bíblia diz, deixa eu ver o texto, mas o anjo lhe disse, o 13, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração, ela foi ouvida. Parecia que Zacarias estava orando e Deus não estava ouvindo. Porque não é porque Deus não respondeu, Pablo, que Ele não te ouviu. Às vezes Deus ele não respondeu a tua oração ainda, mas Ele ouviu. Porque a mão dele não está encolhida para que não possa salvar e abençoar. E os teus ouvidos não estão tampados para que não possa te ouvir. Zacarias, é mais ou menos assim: ei, Zacarias, prepara o culto de ação de graça, porque a tua oração, Zacarias, ela foi ouvida. Zacarias, você poderia ter parado, Zacarias. A situação era favorável, Zacarias, para parar. O silêncio profético, você poderia ter parado. O templo corrompido, poderia ter parado. O governo que estava só misericórdia, parecia os dias atuais, você poderia ter parado. Humilhação porque a tua mulher é estéril, poderia ter parado. Oh glória! Mas Zacarias, avisa o povo aí, Zacarias, prepara o culto de ação de graça, porque a tua oração, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu quero liberar a palavra de Deus para alguém que entrou hoje aqui. A tua oração, ela foi ouvida. A tua oração, oh glória, a tua oração, ela foi ouvida, Zacarias. Pode enxugar as lágrimas, Zacarias. Prepara o culto de ação de graça. A tua mulher dará à luz a um filho. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas esses dias de perseverança, vale a pena perseverar na presença do Senhor.
Vale a pena não desistir mediante as lutas, dificuldades, barreira. Vale a pena, porque o Senhor está dizendo na tua alma hoje: eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. O interessante, meus irmãos, para finalizar, é que o que Deus ele dá para nós não é pequeno. Zacarias, a tua oração, ai Jesus, a tua oração ela foi ouvida. Vamos para o 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Segura, olha o 15. Porque será grande. Porque será grande. O que Deus ele tem para você, persevera. Para com esse negócio de parar, de querer desistir no meio da caminhada. Para com essa coisa que Deus não te ouviu. Deus está dizendo para mim nessa noite: eu ouvi a tua oração. Prepara o culto de ação de graça. Valeu a pena perseverar. E o que eu tenho para você é grande. É grande. É grande. O que Deus ele vai fazer é grande na minha e na tua vida. Vale a pena estar na presença do Senhor. Eu não sei o que é que você precisa. Talvez seja uma porta. Talvez seja o seu casamento que está por um fio. Oh glória. Talvez, oh Jesus, eu vou liberar essa palavra. Talvez fizeram a macumba, o Agdá, prepararam alguma coisa lá, naquela encruzilhada. Mas Deus está dizendo para mim nessa noite: vai bater em retirada. É coisa grande que vai acontecer na tua vida. Prepara, vai ser grande, vai ser grande. Valeu a pena perseverar. Vale a pena permanecer na presença do Senhor. Eu quero dizer para você, a tua semana vai ser diferente. Talvez alguém saiu hoje, e falou assim: vai lá para mais um culto, perder tempo. E você vai falar: não, hoje eu vou sair de casa revestido pelo poder da palavra, porque Deus falou que Ele ouviu a minha oração. E tem coisa grande chegando. Tem coisa grande chegando. A minha palavra ela pode falhar, mas essa palavra aqui, ela é labareira de fogo, é penetrante como a espada de dois gumes, é fiel, é poderosa, ela é inerrante. Prepara, 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 porque tem coisa grande para mim e para você. Por que valeu a pena perseverar? Por quê? Porque Deus não se esquece de quem é fiel. Salmos 34:15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Você tem um pai. Você tem um pai. Pode pedir para o Senhor. Júlio, sabe o que é legal? É que eu vejo pessoas chorando, limpando os olhos, e isso não é mérito do pregador não, porque o pregador é ruim, mas a palavra, oh glória, a palavra, ela é penetrante, ela vai na divisão da alma e do espírito, ela fala contigo nessa noite. Persevera mais um pouco, insista mais um pouco, vai valer a pena. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos estão atentos. Ele está atento. Pede, fala com Ele hoje. Ele ouve a tua oração. 2. Por que vale a pena perseverar? Porque a resposta de Deus, porque a resposta de Deus é maior que o pedido. Ela pediu um filho, e Deus deu a ele João Batista, o precursor do Messias, o maior profeta nascido de mulher. Libera uma palavra. O que Deus tem para você é melhor do que você tem pedido. O que Deus tem para você é melhor. Talvez você pediu uma portinha. Ai Jesus, eu me lembro, meus irmãos, deixa eu finalizar esse negócio. Eu me lembro, meus irmãos, quando eu era mais terra seca do que eu sou hoje, eu pedia para o Senhor um carrinho. Oh Senhor, se o Senhor me desse um carrinho, prepara. Eu tinha uns meninos que eram pequenos, e para ir para a igreja era uma ladeira muito grande, alta, inclinada,
E eu pegava um menino aqui, o outro vinha puxando aqui e nós subíamos aquela ladeira. E aí às vezes passava um cabo com um fusquinha, com uma Brasília, e eu falava, ô Senhor, se o Senhor me desse um carrinho desse, só para me subir isso aqui, porque os irmãos passam, nem carona oferece. Naquela época não tinha Uber 99, era só o ônibus da Moratense. Aí, meus irmãos, sabe o que eu estou falando para você? Quando você persevera na presença do Senhor, Deus ele tem coisa grande para você. Quando eu menos espero, Deus preparou um Fox 2010. Tiago, você está entregando um carro aqui? Não. Eu estou falando do que Deus ele faz. Talvez você está pedindo uma porta pequenininha e Deus está falando, eu tenho uma porta grande para você. Talvez você está pedindo assim, Deus só salva o meu marido, tá bom? E Deus está falando, eu vou fazer da tua casa, ele vai ser pregador, vai cantar, vai pregar. Ai, eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar aqui. Eu não sei por que você está de boca fechada, mas adore o nome do Senhor, glorifique o nome santo do Senhor. Enquanto você adora aqui, ele visita a tua casa lá. Finalizando, porque a resposta de Deus é maior que o seu pedido. Terceiro, porque a perseverança, segura isso aqui, se você não pegar eu vou embora. Porque a perseverança transforma dor em testemunho. Ah, para, você não pegou não, eu vou de novo. Tiago, vale a pena perseverar, Tiago? Para de conversa, vale ou não vale? Vale, meu filho, por quê? Porque a perseverança transforma dor em testemunho. Ai, Jesus, eu não sei como que era o ciclo de oração, eu não sei como que era na época, mas eu imagino e permita esse humilde pregador conjecturar. Hoje vamos ouvir a nossa irmã Isabel contar um testemunho. Irmã Isabel pega o microfone e diz, eu era estéril, pela medicina não podia gerar, mas enquanto meu marido estava exercendo, enquanto eu permanecia justo perante o Senhor, o anjo visitou e disse, não temas, Zacarias. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Não temas, Zacarias, porque eu ouvi a tua oração. Deixa João Batista correr no meio da igreja. Deixa João Batista correr no meio da igreja. O menino nasceu, o menino vai ser grande. O menino nasceu, o menino vai ser grande. Deus tem coisa grande para mim e para você. Respeitando o horário que me deu, eu finalizo aqui dizendo, vai valer a pena perseverar. Vai valer a pena perseverar. Eu sei que Deus ele falou muito com você nessa semana sobre perseverança e vai continuar falando. Mas Deus, pela sua misericórdia, me trouxe aqui hoje para dizer para alguém, continua tentando, vai. Não para não. Talvez o céu está de bronze na tua casa. Você está falando, Senhor, para mim não tem mais jeito. Senhor, eu estou tentando, eu não vou conseguir. E o Senhor está falando, continua. Porque o que eu tenho para você é maior. O que eu tenho para você é grande. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Não, aplauda com vontade em nome de Jesus. Porque Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Em nome de Jesus. Eu agradeço minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe.